Hoje eu quero conversar com você, filho ou filha, que precisa saber de algumas informações importantes com relação aos cuidados no tratamento odontológico de um idoso. Então, você que tem um pai ou uma mãe, um avô, uma avó que já tem uma certa idade e que precisa de fazer um tratamento odontológico, mas também precisa saber quais os cuidados que esse tratamento odontológico requer em relação à saúde geral desse paciente, tá? Então eu vou falar sobre isso com você agora. Bom, o primeiro processo importante no tratamento odontológico de um paciente idoso, na verdade para todos os tipos de paciente, e requer uma atenção especial no paciente idoso, é o preenchimento do formulário de anamnese. O que é um formulário de anamnese? É um questionário geral de saúde, tá? É onde o paciente ali vai responder toda a questão de saúde geral dele e se faz uso de alguma medicação de uso contínuo, se tem alergia a algum tipo de medicação, então vai ser colocado neste questionário geral de saúde. Esse questionário, o ideal, nesses casos de pacientes idosos, é que seja feito por um cirurgião dentista junto com o paciente. Normalmente o paciente mais jovem acaba preenchendo sozinho esse questionário, por ter um entendimento mais rápido e até mesmo por muitas vezes ter uma saúde geral mais estável em dia, né? Como o paciente idoso faz uso de mais medicações e requer mais investigações em relação à sua saúde geral, o ideal é que seja feito junto com o cirurgião dentista. O que é importante? É importante saber o quê? Se o paciente tem diabetes, é um paciente diabético. Por quê? Um paciente diabético descompensado pode gerar alguns distúrbios no processo de cicatrização, né? Então, se vai ser feito um procedimento cirúrgico de implante ou algum outro procedimento cirúrgico e essa diabetes não está compensada, o paciente não faz uso contínuo de medicação conforme prescrição médica, aí é necessário que o paciente estabilize a glicemia para então depois passar pelo processo cirúrgico, tá? Uma outra questão importantíssima, pacientes hipertensos, tá? Tem restrição de tratamento odontológico? Não, mas o importante é que esse paciente que tem uma hipertensão sistêmica esteja com essa hipertensão estabilizada, né? Então a pressão do paciente tem que estar controlada para a gente poder realizar procedimentos cirúrgicos ou procedimentos odontológicos invasivos. Então é necessário também saber a partir desse questionário de anamnese se esse paciente tem hipertensão, se ele toma medicações para controlar essa pressão e qual é normalmente os níveis de pressão que esse paciente apresenta. E logicamente antes de iniciar o procedimento cirúrgico em sala, será ferida a pressão do paciente, para saber se esse paciente está com uma pressão controlada para ser feito o procedimento. Pacientes cardiopatas, e a gente vai voltar a tocar no assunto da endocardite bacteriana. Nós temos um vídeo que nós temos mais de 7.000 visualizações no nosso canal do YouTube, então se você não viu, vá lá para assistir, que fala a respeito de endocardite bacteriana. O que é endocardite bacteriana? A endocardite bacteriana, resumidamente, uma infecçãozinha, uma colonização bacteriana no coração. E lá no vídeo explica tudo direitinho. Mas por que é importante saber se o paciente é cardiopata? Se eu posso usar um anestésico com vasoconstritor ou se não posso usar um anestésico com vasoconstritor. Se eu preciso, muitas vezes esses pacientes fazem uso de algum tipo de anticoagulante, aquele remedinho para afinar o sangue. Então, muitas vezes, se é um procedimento cirúrgico invasivo, é necessário a troca de informações com o médico, o cardiologista que acompanha esse paciente, para ver a possibilidade, se há a possibilidade de suspender essa medicação anticoagulante antes de iniciar o procedimento cirúrgico, tá certo? E também para a gente ver se esse paciente cardiopata tem uma cirurgia cardiológica prévia e se não é necessário entrar com a profilaxia antibiótica, que é um antibióticozinho que se toma antes de vir para o procedimento cirúrgico. E muitas vezes a profilaxia antibiótica, presta atenção nisso que eu estou te falando, a profilaxia antibiótica muitas vezes não é somente em casos de procedimentos de cirurgia odontológica. Às vezes uma limpeza dentária em um paciente cardiopata que houve uma intervenção cirúrgica ou é um paciente que tem algum procedimento, alguma válvula cardíaca, enfim, às vezes é necessário sim a instituição do antibiótico profilático antes do procedimento ser executado aqui em consultório. É importante essas informações. Uma outra informação importante que você não deve saber:
principalmente nos pacientes e nas pacientes do gênero feminino, né? Após o período de menopausa, né? Aquele período onde há uma queda hormonal na paciente, é muito comum as pacientes a partir dos 50 anos desenvolverem problemas ósseos, osteopenia ou até mesmo osteoporose. E muito comum a instituição de alguns medicamentos para controlar essa osteopenia. E existem alguns medicamentos, né, os da família dos bifosfonatos, que podem alterar o processo cicatricial, podem gerar uma osteonecrose, uma infecção óssea. Então é importante essa informação também lá naquele questionário de anamnese, porque a gente tem que conversar com o médico e ponderar o procedimento cirúrgico em relação ao uso da medicação que o paciente toma, tá bom? E por fim, o que é importante, na verdade, ter no ambiente de consultório uma ergonomia, tá? Um ambiente de consultório que seja adaptado para receber um paciente que tem algum tipo de deficiência de mobilidade física aí, né? Um cadeirante ou um paciente idoso que não consegue subir escadas, então ter essa facilidade, essa acessibilidade no consultório. A gente, como cirurgiões dentistas, temos também que sempre estar atentos ao tempo de consulta. Então, muitas vezes um paciente com uma certa idade não consegue ficar muito tempo deitado na cadeira para fazer o procedimento, ou muitas vezes não consegue deitar totalmente para fazer o procedimento. Então, nós temos que ter isso em mente também, essa conscientização. E aí, muitas vezes, diminuir os tempos de consulta. Então, um procedimento que num paciente mais jovem nós faríamos aí em 1 hora, 1 hora e meia, né, vários procedimentos para adiantar o tratamento do paciente. Já num paciente idoso, nós vamos fazer isso de forma fracionada, para minimizar o tempo de cadeira e deixar o paciente mais confortável possível no ambiente odontológico. Então, basicamente é isso. Então, você que tem seu papai, sua mamãe, seus avós que precisam de um tratamento odontológico, que fazem uso de muitas medicações e acham que isso é uma restrição para um tratamento, não é, desde que seja informado ao cirurgião dentista, e muitas vezes é importante a troca cirurgião dentista com o médico que acompanha o paciente para que seja feito um tratamento odontológico adequado e seguro, tá bom?